A febre maculosa tem por agente etiológico a Rickettsia ricketts, uma bactéria gram-negativa intracelular, e como vetor os carrapatos do gênero Amblyomma, geralmente o carrapato estrela, mas pode ser de qualquer outra espécie. A transmissão é adquirida pelo picado do carrapato infectado. Geralmente ocorre quando o artrópode permanece aderido ao hospedeiro. Os carrapatos permanecem infectados durante toda a vida, de 18 a 36 meses em geral. Seu período de incubação é de 12 a 14 dias e a sua transmissibilidade é de 18 a 36 meses. As manifestações clínicas em seu início são abruptas e inespecíficas. Febre alta, cefaleia, mialgia intensa, mal-estar, náusea e vômito são alguns de seus sintomas. Entre o segundo e sexto dia, surge o exantema maculopapular, de evolução centrípeta e predomínio nos membros inferiores. Acomete a região palmar e plantar em 50 a 80% dos pacientes. Quando o exantema está ausente, pode dificultar o diagnóstico, aumentando a letalidade. Os casos mais brandos estão associados à infecção, onde as características são doença febril exantemática, escara de maculação e linfaderopatia. Os casos graves ou complicações estão associados a edema de membros inferiores, hepadoesplemengália e a insuficiência renal aguda, manifestações gastrointestinais, pulmonares, neurológicas e hemorrágicas. Se não tratado, o paciente pode desenvolver alterações psicomotoras, coma, chegando a 80% de letalidade. O diagnóstico laboratorial de RIF é estabelecido pelo aparecimento de anticorpos específicos que aumentam em título com a evolução da doença no soro dos pacientes. Deve-se coletar a amostra nos primeiros dias, que é a fase aguda, e a segunda, de 14 a 21 dias após a primeira coleta. O requisito para a confirmação do diagnóstico é a presença de um aumento de 4 vezes nos títulos de anticorpos. A pesquisa imunistoquímica é feita em amostra de tecido tido em biópsia e lesão de pele em pacientes infectados, como fragmento de pulmão. Em lesões vasculíticas é considerado o método mais sensível para a confirmação na fase inicial da doença. A técnica de biologia molecular é realizada em amostra de sangue, tecido de biópsia ou necrópsia, possibilitando melhor caracterização dos dois grupos de Rickettsia, o grupo febre maculosa e o grupo do tifo. É um método rápido, mas não tem padrão específico. O isolamento do agente etiológico é feito através do sangue ou do fragmento de tecidos e órgãos, além do carrapato retirado do paciente. O vetor é acondicionado em frasco e encaminhado ao laboratório. Exames específicos e complementares. O hemograma é utilizado como auxílio na suspeita, pois ele checa a presença de anemia e checa a plaqueotomia do paciente. Os leucócitos podem apresentar alterações e as enzimas CK, LDH, ALT e BT estão geralmente aumentadas. O sucesso no tratamento está diretamente relacionado à rápida introdução e especificidade do antimicrobiano prescrito. A doxiciclina é o antimicrobiano de escolha para os casos de infecção. Na impossibilidade de sua utilização, usa-se cloramfenicol. A terapia apropriada inicia-se nos primeiros 5 dias da doença. A febre tende a desaparecer entre 24 a 72 horas após o início da terapia. É aplicada durante 7 dias. Não é recomendado antibiótico para indivíduos assintomáticos, pois pode prolongar o período de incubação da doença. A doxiciclina para uso endovenoso e o cloramfenicol para uso oral são disponibilizados exclusivamente pelo Ministério da Saúde. As medidas de prevenção e controle são voltadas às ações educativas para a população a respeito das características clínicas das doenças da UBS, das áreas de risco e do ciclo do vetor, promovendo e capacitando profissionais da saúde e formulando leis para controle de animais na área urbana. Além disso, orientam veterinários e outros profissionais acerca do contato com vetores em áreas urbanas e não urbanas, com o objetivo de evitar o contato com a população com potenciais vetores e realizar o controle vetorial. A vigilância epidemiológica detecta e trata precocemente os casos suspeitos, investiga e controla surtos por meio de medidas de controle, conhece a distribuição da doença segundo lugar, tempo e pessoa, identifica e investiga os locais prováveis de infecção, recomenda e adota medidas de controle e prevenção. Todo caso suspeito requer notificação compulsória. A notificação da febre maculosa deve ser registrada no Sistema de Informação de Agravos de Notificação, o SINAM, por meio do preenchimento da ficha de investigação da febre maculosa. Como característica do caso suspeito, o indivíduo que apresenta febre de início súbito, cefaleia, mialgia e que tenha relatado história de picada de carrapatos ou tenha tido contato com animais domésticos e silvestres ou ainda tinha frequentado a área de transmissão de febre maculosa nos últimos 15 dias.
Também o indivíduo que apresente febre de início súbito, cefaleia, mialgia, seguido de exantema maculopapular entre o segundo e o quinto dia de evolução, ou manifestações hemorrágicas. Já no caso confirmado, o indivíduo que atende à definição de caso suspeito e a infecção tenha sido confirmada laboratorialmente por meio do diagnóstico de RIF, imunohistoquímica, técnica de biologia molecular ou isolamento. O ciclo do contágio da febre maculosa ocorre da seguinte forma. O carrapato infectado pela Rickettsia rickettsii pica a capivara e transmite a bactéria. A capivara infectada passa a contaminar outros carrapatos. Os carrapatos contaminados podem passar a doença para os humanos. A doença sem tratamento é letal em até 80% dos casos.